Olá, bem-vindo ao nosso canal da Lagoa Livre da Serra, mais um Hope, toda segunda-feira, meio-dia, uma palavra de Deus para te inspirar, uma palavra de Deus para te guiar, te direcionar. E muito obrigado por estar com a gente mais uma semana, mais uma segunda-feira. E hoje, evidentemente, você está vendo aqui a decoração, o cenário, a semana de Natal, semana importante, uma semana para celebrarmos o nascimento de Jesus. Essa aqui é a data, juntamente à Páscoa, não é? As datas mais importantes do nosso calendário, data de reflexão, data de devoção, data de voltarmos os nossos olhos, o nosso coração aos céus. O Natal, que milhares de pessoas vão comemorar, vão celebrar junto às suas famílias, junto aos seus amigos, mas por termos tantas distrações, é tanto entretenimento, que o significado do Natal pode passar batido. E eu quero hoje trazer quatro pontos sobre o Natal. Então, antes de prosseguirmos, quero te encorajar, quero te pedir, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, no grupo da sua família, grupo dos seus amigos, grupo do seu trabalho, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas também. Amém? Isaías capítulo 9, que nós vamos ler hoje. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Palavra escrita, palavra profetizada pelo profeta Isaías no capítulo 9. E o primeiro ponto que é importante nós notarmos aqui nessa passagem é que Deus é fiel à sua palavra. Perceba que você vai ver na sua Bíblia, o livro de Isaías está centenas de páginas antes dos evangelhos. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. O que isso quer dizer é que Deus é fiel à sua palavra, aquilo que foi profetizado por Isaías, aquilo que foi colocado na palavra de Isaías pelo próprio Deus, 700 anos mais tarde não foi esquecido, 700 anos mais tarde não foi negligenciado, 700 anos mais tarde não ficou para depois, mas tudo aquilo que Deus promete, Deus guarda, Deus sabe e Deus tem plena consciência de que vai ser cumprido, porque há poder na palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra. 700 anos antes, Isaías profetizou o nascimento de Jesus. E não somente Isaías, outros profetas profetizaram o nascimento de Jesus. O próprio Deus disse a Adão, no livro de Gênesis, a semente da mulher pisará sobre a cabeça da serpente, milhares de anos antes. Deus é fiel à sua palavra. Sempre que nós comemorarmos o nascimento de Jesus, nós temos que nos lembrar que o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso. Jesus não foi um belo dia que ele estava no céu e decidiu descer à terra. Não foi que por acaso, não foi que por acidente, mas foi profetizado, foi planejado, foi estruturado e a palavra de Deus foi dita, a palavra desceu dos céus e se fez carne. Deus é fiel às suas promessas. Sempre que nós vermos o nascimento de Jesus, sempre que você vê um menino Jesus numa manjedoura e agora estamos cheios delas nos shoppings, nos enfeites, aquele menino nasceu puramente por fidelidade de Deus à sua palavra. As promessas que Deus faz, Ele é fiel a elas. A promessa que Ele fez, que Ele estará contigo. A promessa que Ele fez, que Ele vai voltar. A promessa que Ele fez, que Ele te ama. A promessa que Ele fez, que você é escolhido. A promessa que Ele te fez, que você é separado. A promessa que Ele fez, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas, a Bíblia está cheia delas. Deus é fiel a cada uma delas. O Natal nos lembra disso. Jesus não nasceu por acaso, mas 700 anos antes. O profeta Isaías já estava profetizando o nascimento de Jesus e 700 anos depois, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Deus não é homem para que minta. As promessas que Ele tem sobre a sua casa, sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. E o Natal é uma data para se lembrar disso. O segundo ponto importante
nos mostra que Deus é soberano sobre a história. O que eu quero dizer com isso é que, igual eu já disse, 700 anos antes, o nascimento de Jesus foi profetizado e inúmeras coisas podem ter acontecido, guerras, os povos se movimentam, um governo se levanta, outro governo cai, muda o câmbio, muda a economia, muda a política, muda as formas, muda a comunicação, muda os relacionamentos, mas a palavra de Deus permanece porque Deus é um Deus soberano na história. Você pode fazer planos, eu posso fazer planos. Você olha para 2026 e você pensa, 2026 eu vou fazer isso, 2026 eu vou fazer aquilo, eu vou expandir meu negócio, vou abrir um novo negócio, eu vou abrir um ministério, eu vou sonhar algo novo. Mas de repente algo acontece, aquele plano não acontece. De repente o imponderável acontece, aquele negócio que você sonhou vai ter que ficar para um segundo momento. De repente algo que não estava no seu horizonte acontece sobre a sua vida e aquele plano você guarda para um segundo momento. Mas o nascimento de Jesus foi profetizado e aconteceu. Por mais que muitas coisas tenham acontecido, por mais que governos tenham se levantado, guerras tenham acontecido, inúmeras coisas acontecem, mas Jesus nasce porque Deus é soberano na história. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus profetiza, aquilo que sai da boca do próprio Deus, há de acontecer porque Ele é soberano na história. Ao contrário de mim e de você, que podemos planejar, que podemos sonhar, que podemos confabular, mas nós somos vítimas de circunstâncias externas que pode fazer com que sonhos, projetos sejam engavetados para mais tarde ou sejam enterrados para nunca mais. Aquilo que Deus diz vai acontecer porque Ele é Senhor da história, Ele é soberano na história. Querido, nada nunca fugiu ao controle de Deus. Nada nunca aconteceu que pegou Deus desprevenido. Nada nunca aconteceu que pegou Deus despreparado. Nada sequer pegou Deus que Ele teve que mudar seus planos. Nada. Pelo contrário, o mundo pode se levantar contra a palavra proferida, contra a profecia do nascimento do Messias. Você vê no nascimento de Jesus, quando começa o burburinho em Israel, que o Filho de Deus estava para nascer, que o Messias estava para nascer, quando os três reis magos se deslocam em direção a Belém para presentearem Jesus. Então Herodes, ele ouve falar sobre aquilo que o Filho de Deus estava para nascer, que ele manda fazer? Ele manda levantar um censo para matar todos os filhos homens, todos os bebês homens de até 2 anos, porque ele estava tramando contra o nascimento de Jesus. Mas isso não era empecilho para Deus. As guerras, as confusões, as políticas, as economias não são empecilhos para Deus, não são empecilhos para o cumprimento da palavra de Deus. Deus é soberano na história. O nascimento de Jesus nos lembra disso. Não há governo, não há império, não há reinado que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ele é soberano na história. A sua vida descansa nas mãos deles. A minha vida está nas mãos de Deus. A sua família, a minha família, a nossa provisão está nas mãos de Deus. E Ele reina sobre a história. Ele é soberano. Ele é soberano sobre as circunstâncias, sobre os cenários políticos, sobre os cenários econômicos. Ele é soberano. Aquilo que Ele disse, a sua palavra, há de se cumprir. E o terceiro ponto que eu quero falar sobre o Natal é que o Natal é contracultural. O Natal é contracultural. Significando o quê? Significando que a nossa cultura, o tempo inteiro nos vende a imagem de sucesso, que sucesso é ter mais, é ser mais, é ir mais longe, é ter promoção no trabalho, é ganhar mais dinheiro, é ser mais reconhecido, é ter mais seguidores nas redes sociais, é ter mais curtidas nas redes sociais. Isso é sucesso. É isso que a cultura nos vende. É isso que nos ensina, é isso que as pessoas nos ensinam a perseguir. Mais coisas, mais conquistas,
mais espaço, mais e mais. O Natal é contracultural em que sentido? Porque Jesus, já tendo tudo, se esvazia de si mesmo para nascer em forma de homem. Jesus, que assentava no mais alto e sublime trono, cercado de glória, em seu trono se esvazia de sua autoridade para nascer em forma de servo, como está escrito em Filipenses capítulo 2. É contracultural, porque nos ensina que o caminho não é apenas para cima, não é apenas para mais, não é apenas para expandir, para crescer, mas Jesus ele faz o caminho inverso de se diminuir, de se esvaziar, de abrir mão dos seus direitos, abrir mão de quem ele era, abrir mão de sua glória, para poder amar a humanidade, para poder redimir a mim e a você. O Natal é contracultural porque todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei, todo rei sonha em ser Deus, mas apenas Deus sonhou em se tornar menino. O Natal é contracultural. Que você possa perceber no Natal, que você possa ter a imagem do menino Jesus na manjedoura, no nascimento simples, na manjedoura entre os animais. Um Deus cheio de glória que habita no alto e sublime trono, aquele que habita em luz inacessível, como o apóstolo Paulo diz, ele se esvazia de si mesmo para nascer na manjedoura. O Natal é contracultural, porque nos ensina que a vida não é sobre ter mais, mas é você também se contentar com aquilo que Deus te deu. Sucesso não é ter mais, sucesso não é nem ser mais, sucesso não é ter mais coisas, ter mais dinheiro, mais promoção, mas é ser capaz de amar o próximo, é ser capaz de amar a sua família, é ser capaz de amar as pessoas que te cercam, ainda que signifique ter menos. Abrir mão de direitos, abrir mão de quem você é, abrir mão das coisas que você tem, abrir mão de sucesso. O Natal é contracultural. E por fim, para encerrarmos essa palavra sobre o Natal, para encerrarmos esse devocional de hoje, essa palavra de hoje, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Um menino nos nasceu. Em que circunstância? Em que circunstância foi gerado Jesus? Em que circunstância ele nasceu? Não de qualquer forma, mas ele nasceu filho de uma virgem, ele nasceu de uma forma que não era possível, ele nasceu de uma forma impossível. Aquela mulher, Maria, não havia conhecido o homem ainda quando ela se engravida do próprio Deus e gera Jesus. O nascimento de Jesus nos lembra que o impossível está entre nós. O nascimento de Jesus nos lembra que milagres existem. O nascimento de Jesus nos lembra que milagres acontecem. O nascimento de Jesus nos lembra que o mundo é muito mais daquilo que nossos olhos veem. Que o mundo é muito mais do que a lógica, que o mundo é muito mais do que matemática racional, porque o nascimento de Jesus, uma mulher que não poderia gerar, ela gera, e por isso então o Filho de Deus nasce, nos lembra que o impossível, que o mundo espiritual é real, que o impossível pode acontecer e que milagres estão ao nosso alcance. Que onde a palavra de Deus é proferida, um milagre pode acontecer. Onde a palavra de Deus é aberta, um milagre pode acontecer. Aonde quer que você se coloque de joelhos e levante as suas mãos, Deus pode ouvir a sua oração e um milagre pode acontecer. O Natal está aqui para nos lembrar que milagres acontecem. Quando a palavra de Deus é proferida, quando os céus liberam uma palavra, então não há circunstância, não há acontecimento, não há impedimento, mas milagres podem acontecer. Em nome de Jesus. Que você possa tomar posse dessa palavra, que nesse Natal você possa tomar posse dessa palavra, você possa abrir o seu coração e ter plena consciência que Deus é soberano na história,
que Deus é fiel à sua palavra, que Deus é um Deus contracultural e que onde a palavra de Deus está, onde Jesus está, esperança está, misericórdia está, graça está, salvação está, que onde a palavra de Deus está aberta, onde ela é proferida, onde ela é dita em voz alta, milagres podem acontecer. Creia nessa verdade. Em nome de Jesus. Tenha um Feliz Natal. Tenha um Natal maravilhoso com a sua família, com seus amigos, onde você for celebrar, e se lembre dessas verdades. Em nome de Jesus. Nos vemos domingo na igreja, nos vemos semana que vem, a segunda-feira, meio-dia, no próximo Hope. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Se você chegou até aqui e foi edificado por esse conteúdo, nós vamos deixar separado aqui outras palavras que podem também abençoar a sua vida. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.